Olá pessoal, tudo bem? Muito bom estar com vocês novamente num ambiente diferente aqui, né? Mas o mais importante é a gente conseguir passar, né? Transferir para vocês todo esse aprendizado que a gente tem na vida, né? Eu acho que a gente não pode guardar para nós, né? Vivendo num campo de espiritualidade intensa, né? Como a gente faz no Ser Clarêncio, no trabalho do Ser Clarêncio, né? A gente aprende muito, né? A gente aprende porque tudo é um laboratório, não é? E todos os experimentos a gente vai analisando de uma maneira científica, né? Vai analisando o porquê das coisas, né? E a gente vai percebendo o quanto que tudo isso que a física quântica está trazendo para nós, que são os fundamentos, são os princípios, né? A gente tem na nossa vida claramente, né? E a gente, quando a gente faz tem um pensamento muito forte em alguém que faz um tempo que você não vê, de repente a pessoa te liga, né? O que é isso? É comunicação imediata, é o entrelaçamento, talvez, né? De sentimentos, ela se entrelaçou com você, talvez numa vontade que ele tiver, não é? Então a gente vive muito esses experimentos, né? E a gente analisa de uma forma muito científica, né? E vocês sabem que eu analisando um pouco o contexto das vibrações, né? As vibrações, né? das cores, né? A gente percebe que alguns fatores eles são primários na vida do ser humano, né? Por exemplo, o primeiro aspecto que é despertado no ser humano é a fé. É a fé, é aquela consciência da criatura, né? Buscando o Criador, da nossa essência, buscando, né? a nossa origem, né? É o filho buscando o pai, não é? O despertar desta fé, né? Isso é um ponto primário na vida das pessoas. Isso a gente vai entendendo, né? Como tantos que estão aí em lugares, né? Seja numa cadeia, seja em campos pesados, o trabalho primeiro que tem que se fazer é acreditar em Deus, é falar sobre Deus, é dessa divindade que existe. Então é despertar essa fé, que na verdade a fé está contida em cada um de nós. A fé é inata a cada um de nós, só que ela vai despertando conforme o momento propício de cada um. E por isso que muitas vezes esses grupos que vão em prisões, grupos que vão como disse, em espaços na extensão de uma cidade, né? Numa periferia, numa cidade, numa comunidade com mais dificuldade, ou até no campo também espirituais, né? Nos umbrais, nos campos de baixa vibração, onde é feito um trabalho de grupos que vai despertando essa fé. E o outro aspecto que é despertado no homem é o entendimento, a consciência espiritual, né? A sabedoria, né? De entender como as coisas funcionam, né? Vocês sabem que eu sempre digo, e vocês vão ver, né? Vão escutar eu falar muitas vezes isso, que espiritualidade é uma realidade. Então, conforme a gente vai tendo essa consciência espiritual, essa visão maior da realidade, a gente vai despertando esse entendimento, a gente vai compreendendo como funciona. Esse é o segundo aspecto, né? E o terceiro aspecto que é despertado no homem é o amor. Esse sentimento que você passa a ter de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão ao mundo, ao planeta, gratidão às pessoas, gratidão aos seus pais, né? Gratidão àqueles que te dão a oportunidade, né? Então são 3 fatores que precisam ser despertados no homem, mas muitas vezes, isso eu já fiz vários exercícios disso mostrando, às vezes a fé está tão despertada, vamos colocar assim, como uma cor azul,
né, que é uma frequência forte, muito forte, e a fé ela tem uma força muito grande, né? Como o próprio Mestre Jesus disse, né? A tua fé te curou, né? Eu nunca vi um homem em Jerusalém ou na região com tanta fé como esse romano, né? Que disse: basta você dizer e o meu servo será curado. Não é? Então a fé ela tem uma força muito grande, e a força vibratória da energia do azul ela tem uma frequência forte. Então vamos dizer assim que a fé é o azul. O amarelo é da criatividade, da sabedoria, do entendimento, né? Essa terceira energia que precisa ser despertada, que é o rosa, né? Que é a compaixão, a gratidão, a força do perdão, né? Ela é essencial. Então, quando se tem essa energia muito despertada da fé e falta de um conhecimento, uma consciência espiritual menor, muito menor, e também a energia do amor menor, ele passa a ser autoritário, passa a utilizar das religiões como a forma de que todos devem seguir. Então, passa a não entender essa realidade maior, porque não tem uma consciência espiritual, não despertou essa força vibratória do amarelo nele, porque é conhecimento, entendimento, experiência, é sabedoria, né? Ele tem a energia da fé muito forte, aí ele passa a fazer barbaridades, até utilizar realmente, né, a fé que tem que estar, né, muitas vezes está embutido, que é o produto maior da religião, passa a utilizar isso para conduzir grupos, né, grupos cegos, passa a conduzir pessoas de uma maneira extremista, né? E aí, quando acaba tendo guerras e brigas por causa de religião, ou criando instituições, organizações poderosas, onde se coloca, não se coloca o amor pelo semelhante, a compaixão, porque falta o quê? O entendimento da realidade, não despertou uma consciência espiritual, né? E o amor por si também não despertou. Então, a utilização, a fé tem que crescer dentro de nós, aquela confiança, aquela certeza, sabe? Aquele ato de você realmente ter como uma autoridade, dizer vai acontecer dessa forma, eu acredito, eu confio, né? Então você tem uma fé muito bem despertada, mas você precisa ter conhecimento. Por isso que é importante, em todos os campos de ideologias religiosas, dogmáticos, seja qual for, precisa haver estudo. Precisa ter estudo e precisa trazer também um pouco mais, o quanto mais melhor, mas precisa trazer, né, um pouco da ciência, precisa ter cientificidade nos estudos, né? Analisar a física quântica, que fundamentos é esse? Porque a física quântica nada mais é do que os cientistas descobrindo aquilo que já existe, né? Então, a gente precisa ter estudos nesses campos ideológicos, né? E em outros campos que não é filosófico também, precisa ter estudos, né? Para a gente ter sabedoria, mas quando você estuda também não desenvolve a fé, aí você fica também uma pessoa muito, não só digo ateu de não acreditar, né, numa força maior, mas também cria fragmentações, né? E o amor por si tem que ser desenvolvido, sabe? O amor pelo semelhante, o entendimento, a ponderação, sabe? Buscar através dessa fé, através desse conhecimento espiritual que envolve realmente um lado científico, você entender, né, que o perdão é uma forma de você não arrastar os pesos dos ressentimentos, de você não estar ligado, entrelaçado a movimentos ruins, né? E aí vai, a gente precisando, a gente desenvolvendo, precisando
buscar um pouquinho mais de paz no nosso coração, né? Um contentamento, aquilo que Jesus disse, o reino dos céus, a gente precisa ter essas 3 frequências: a fé, o conhecimento espiritual, a consciência espiritual e o amor, numa linha muito bem considerada, porque quando você consegue isso, aí você consegue ter paz dentro do seu coração.